E esse tema que me foi dado é um tema muito precioso, muito precioso. Só para falar um pouquinho de mim, a meu respeito para vocês, porque muitos não conhecem, né? Eu sempre estava lá, sentadinha, quieta, ou trabalho nas bases, ou no Projeto Mãe, mas eu queria que vocês soubessem que, realmente, eu fico feliz em ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. E ontem, quando eu vi aqueles jovens todos aqui na frente, eu me lembrei da minha mocidade. Foi justamente assim, né? Eu venho de um lar cristão, e papai se converteu só aos 13, quando eu tinha 13 anos de idade, mas a mamãe vem de família cristã, e o tempo todo foi uma mulher muito fervorosa, de muita fé, e transmitiu isso a mim e aos meus irmãos. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui batizada nas águas, batizada no Espírito Santo e tive chamado para o ministério. Eu tinha convicção absoluta de que Deus ia me levar para o ministério. Não sabia como, porque com 13 anos de idade, o que você pode pensar? Eu vou ser missionária entre os índios. Realmente, eles me chamam muita atenção, até hoje. Fico acompanhando os Yanomamis, quero saber o que está acontecendo com eles, né? Porque é uma coisa que tocou o meu coração. Mas não era bem isso, né? Depois decidi realmente a ir para o Exército da Salvação, fazer o trabalho. Eles tinham um trabalho na época muito bonito, que era aquele lar, era um lar que eles tinham para o amparo maternal, e era um hospital em que eles acudiam todas as mulheres que estavam na rua, as mulheres que estavam ali jogadas, que iam ter bebê, eles levavam, davam um enxovalzinho e trabalhavam com aquelas mulheres. Eu queria estar lá, só que não tinha idade suficiente, porque tinha que ter mais de 18 anos. E nesta lida toda, querendo saber qual era o lugar e o que Deus queria fazer da minha vida, aos 16 anos eu conheci meu marido e aos 18 eu casei. E eu não sabia o que viria pela frente, né? Porque a gente não tem a experiência, não sabe, não tem a maturidade. Eu fico pensando hoje, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Com 18 anos, né? Vocês têm filho com 18 anos, vocês sabem disso. O que pensa, né? Até uma maravilha a vida. Mas, enfim, o Senhor deu graça e nós começamos o ministério juntos, trabalhando juntos. Muitas dificuldades, muitos problemas, até mesmo por imaturidade. Não dá para exigir muito, né? Mas a boa mão do Senhor esteve conosco em todo o tempo. Então hoje, quando a gente já vai chegando, terceira idade, assim, passa dos 70, né? Mas a gente começa a olhar e ver aquilo que Deus fez em todo o tempo, e como Ele cuidou, nunca faltou nada. Mesmo tendo dificuldade financeira, tendo problemas, nada faltava. Era como se eu tivesse, e ouvia Ele falar, nada vai faltar. E nas situações mais difíceis da minha vida, porque foi piorando assim. Hoje é mais ou menos, amanhã, mas Ele foi apertando, né? A mais difícil de todas que eu passei há pouco tempo. Mas quero dizer para vocês que eu podia sentir a boa mão do Senhor sobre nós. Sempre caminhando em triunfo, em vitória, porque é isto que Ele promete para nós na sua palavra. Mesmo diante de lutas, de dificuldades, a boa mão dEle está sobre nós, e tudo está debaixo do controle dEle. Então eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por vocês, por estarem aqui nesta manhã, e da gente poder participar com vocês e compartilhar a palavra que o Senhor tem dado no nosso coração. O texto que eu quero falar com vocês hoje, vou olhar bem o relógio para não ter confusão, né, gente? Caminhando juntos em um só coração. Um só. Isso é em todos os aspectos. Não é só com os irmãos, né? Não é só na família de Deus, mas é com o cônjuge, é com os filhos, é com os netos, é com as pessoas de fora. Enfim, em tudo aquilo que envolve a nossa vida, é caminhar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. O texto de Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E a gente sabe que não, né? Não vai ninguém ter possibilidade de andar junto se não tiver acordo. Um fala assim, outro fala não.
Um gosta do vermelho, outro gosta do amarelo. E assim vai. Então, é difícil, que nós temos as nossas diferenças, não tenha dúvida. Deus fez assim porque imagine todo mundo igual. Imagine você ter casado com um cônjuge igual a você. Imagine, né? Que chatice, que mesmice todo dia. Então, tem que ter o diferente para nos completar. E eu, principalmente, a gente veio de uma denominação, e eu sei o quanto é difícil, como esposa de pastor, e eu estou falando aqui a várias esposas de pastores, muitas vezes a gente caminhar sozinha, né? Que eu tive que caminhar, foi assim que eu aprendi. Lá não tinha um ombro para chorar, não tinha alguém para dizer, esse é o caminho, né? Depois, lá na frente, que nós fomos ter um casal de missionários americanos que puderam nos ajudar e que foi uma bênção na nossa vida. Mas foi um caminhar, no início, complicado, difícil, sem experiência, sem nada. E tínhamos que caminhar de acordo com aquilo que Deus queria da nossa vida. Fomos aprendendo assim. E eu me lembro que, como eu sentia falta de amizade. Eu tive uma amiga, que hoje, aliás, o filho dela está aqui. Rogério, fica em pé, Rogério. Rogério é filho da minha amiga Leila Misel, lá de Porto Alegre. Vamos receber o Rogério. Ela foi uma bênção na minha vida. Foi amiga, assim, de adolescência, que caminhamos juntos, e até hoje, eu moro aqui, ela em Porto Alegre, mas uma sente a dor da outra. Quando eu tenho problema, ela me liga e fala, Sueli, você não está bem, eu sonhei com você, qualquer coisa assim. E quando ela não está, é a mesma coisa. Os filhos criaram junto, têm amizade. Os nossos maridos moraram, inclusive, quando eram solteiros, moraram juntos, estudaram junto. Então, foi uma amizade solidificada, né? E que não é pelo fato de estar longe, é que a gente deixou de ter amizade. Pelo contrário, solidificou mais. Mas nós vivemos, queridos, num momento muito complicado, muito, na nossa sociedade, difícil de criarmos e estabelecermos amizades. Vocês notam que as amizades do passado são aquelas que perduraram e que perduram? Nota para vocês verem, né? Amizade que vocês fizeram lá na adolescência e que ainda continuam, mas hoje parece que é tudo descartável, né? Não tem vínculo, não forma vínculo. Você falou, eu não gostei, tchau, né? Há muito engano, há desconfiança nos próprios relacionamentos. E isto também atingiu a igreja. Lá fora, mas atingiu a igreja também. Então, a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 17 diz assim, o amigo ama em todo tempo e é um irmão na adversidade. Como é bom, na hora da adversidade, da luta, da dificuldade, você ter com quem contar. Jesus disse assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, e como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Ele deu a vida. Parece uma utopia, parece que é conversa, mas se ele colocou aqui, é porque nós somos capazes, através de um coração cheio do Espírito de Deus, um coração novo, amarmos os irmãos como Ele manda amar. Então, caminhar juntos, querido, é uma escolha, é compreender que a pessoa que está ao seu lado tem uma história diferente da sua, tem costumes diferentes do seu, tem hábitos diferentes dos seus, inúmeras diferenças, até entre marido e mulher, até entre os filhos, nós somos diferentes. Né? E quem me conhece, e as minhas amigas aqui que estão sempre comigo, né? Lá no Projeto Mãe, que a gente sempre está se encontrando, elas sabem disso. Eu não sou de me intrometer na vida de ninguém, nunca fui. Nem na vida dos filhos, nora minha, está aqui a nora, ela pode dizer isso. Nunca me intrometi na vida deles, nem na vida do meu marido. Eu nunca fui mulher de perguntar, por que você atrasou? Por que você fez isso? Ou ficar com qualquer tipo de desconfiança. Nunca. Porque ou a gente confia ou desconfia. Mas sabe de uma coisa, queridos? Sempre que eles precisaram, eles puderam contar comigo. Estava eu lá. Porque quem precisa, procura. E eu estava lá junto deles para poder ajudar. Quer filhos, marido, nora, genro, quem fosse. Eu estava lá junto com eles. Então, mas
veja bem, se nós não pensarmos, se nós não tivermos propósitos iguais, fica difícil, meta diferente, propósito diferente, tudo diferente, fica difícil nós caminharmos com alguém. E eu fico encantada de ver, lá no meu apartamento tem uma determinada hora, tanto de manhã como à tarde, aquelas maritacas, que elas saem de um muro para ir para o outro, elas saem cantando e saem numa revoada, que às vezes eu moro no 23º andar, às vezes precisa baixar a cabeça, que eu falo, nossa, elas vão bater na minha cabeça, mas sai todo mundo, todas elas juntas, e eu fiquei pensando esse dia, por quê? Porque uma sustenta o outro, vai ver se machucar, está sustentando, na tempestade, e para não perder o rumo, para nenhuma se perder, então por isso que elas voam tudo junto, e é isso que eu fiquei pensando em nós, como é que nós podemos não perder o rumo, como é que nós podemos cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Então, onde está a raiz do problema que nós não podemos caminhar junto? Aonde está? É para pensar. E eu meditei em Provérbios 4, 23, que diz assim, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, quer dizer, a nascente, a origem da vida. E acima de tudo, quer dizer, no mais alto grau, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração. Outra tradução diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por isso que Paulo, lá em Efésios 4, 8, ele diz assim, encham a mente de vocês com coisas boas, tudo que é útil, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe a mente, porque se a nossa mente estiver ocupada com as coisas de Deus, e com coisas boas, com a sua palavra, dificilmente nós vamos sair do caminho. Mas o que acontece é que a gente deixa, né? Começamos a pensar em outras coisas, menos na palavra, no que o Senhor manda na sua palavra, o que Ele quer da nossa vida, e a gente deixa do lado. Agora é interessante que volta ao coração, tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? O coração é o órgão mais importante da nossa vida. Qualquer problema com o coração, por exemplo, você já tem que diminuir a sua caminhada, você não pode subir uma rampa, você tem que tomar cuidado para subir uma escada. Por quê? Porque o coração enfraqueceu. E muitas vezes até precisa de um transplante de coração. Quando o coração não está bem, a nossa saúde não está bem. Assim como no natural, assim também no espiritual. Por quê? O vertical comanda o horizontal. Se eu não estou bem com o Pai, meu coração não está batendo em sintonia com Ele, provavelmente o meu coração não está batendo em sintonia com o meu irmão. Por isso que Ezequiel 3, 36, 27 diz o seguinte, dar-vos-ei um novo coração. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o nosso coração precisava ser mudado, precisava ser transplantado, e porei dentro em vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Tem um salmo que eu gosto demais, e toda noite eu medito nesse Salmo 139, no versículo 23 e 24, que diz assim, sonda-me, ó Deus, e vê, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Toda noite, porque o coração é enganoso, né? Quem o conhecerá? Então a gente pensa, não, está tudo bem, mas muitas vezes no porão do nosso coração, nós temos reservas, nós estamos guardando coisas que não é para guardar. Eu tive uma experiência muito interessante, há pouco tempo atrás, e sobre alguém que tinha me entristecido muito, prejudicado muito, e eu confesso para vocês, porque a gente não dá para esconder, de Deus a gente não esconde, e de ninguém. E sempre às vezes quando meu marido pergunta, eu digo para ele, eu não estou bem por isso, porque não tenho o que esconder. Quanto mais a gente esconde, mais a gente vai criando muros, vai se protegendo, e o problema vai aumentando.
Então, numa das noites, eu perguntei ao Senhor, eu falei esse versículo, sonda, meu Deus. Ah, pai, acho que meu coração está ali. Ele falou, não está. Por que, Senhor? Por que você não fala o nome daquela pessoa mais? Aí eu parei. Disse, Senhor, eu não falo mais porque eu estou irada. Estou triste. Porque eu não ajo assim com as pessoas. E eu jamais esperaria que essa pessoa fosse agir dessa maneira comigo. Ficou naquilo. Daqui a pouco, falou, por que você não coloca no seu caderno de oração o nome dela? Eu vou falar para vocês que quando a gente está com... Você quer saber se você está com um problema com alguém? É botar um nome no caderninho de oração e orar pela pessoa. É verdade ou não? É difícil. Porque fala, Senhor amado, eu vou ter que orar por essa pessoa. Mas eu pus ali o nome. Porque o que o Senhor quer não é sacrifício, é obediência. Então eu pus ali o nome. Agora você vai começar a orar. Todos os dias eu tenho que orar. E quando eu esqueço, o Senhor me lembra. O Senhor me lembra. Até que a coisa foi amenizando. E quando eu notei que aquela raiva, aquele mal-estar que me dava cada vez de lembrar da pessoa, aquilo foi passando. Sabe, queridos, por isso que a Bíblia diz que o que a gente deve guardar é o nosso coração. Porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, quando nós não estamos bem com o Pai, nós não estamos bem com os nossos irmãos. Veja bem, Lucas 10, 27 diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não vou amar o meu próximo. Ah, mas o meu próximo fez isso, fez aquilo. Tudo bem. E quantos males também nós não fazemos diariamente diante do Senhor, e Ele nos perdoa, Ele nos recebe. Por isso que Ele fala, com o mesmo amor que Ele nos perdoou, né, com a mesma graça, perdoai vós também. Porque Ele sabe que Ele perdoou muito mais do que nós. Às vezes uma coisinha assim a gente acha, não, eu não vou poder perdoar. Lógico que pode perdoar, porque enquanto nós estivermos com aquilo no coração, a nossa comunicação com o Pai está completamente comprometida. Quando a gente às vezes vê pessoas que vêm com problemas, e está com dificuldade, a primeira coisa que eu pergunto, como é que está a sua vida devocional? Ah, um dia eu faço, mas o outro não. Mas o problema não é que um dia faz, o outro não. O coração não está bem. E a pessoa sabe aonde está o problema. Tanto é que quando nós vemos a depressão, a primeira pergunta que você faz para a pessoa é, quando começou essa depressão? E a pessoa diz, dia tal que fulano me fez isso, fez aquilo, e vai contando, você sabe que ali está a mágoa, a tristeza, e que afasta de Deus, que afasta das pessoas, que coloca no nosso coração, muitas vezes aquele ódio, aquela ira, aquela vingança, que é como o mundo está vivendo hoje, e que não leva a nada, e que nós ficamos atrofiados, parados, não fazendo nada o possível para cumprir o propósito de Deus, no qual Ele nos chamou. Então, meus queridos, se possível, nós temos um coração com o Pai e com os nossos irmãos. Mas veja bem, é possível. Ainda que muitas vezes você tenha que pagar um preço, ainda que tenha necessidade de dificuldade de caminhar junto com aquela pessoa, mas eu quero que você saiba de uma coisa, que Deus é capaz de fazer uma coisa nova. Ele não remenda, Ele faz nova todas as coisas. Muitas vezes nós não somos com o nosso cônjuge. O cônjuge fala uma coisa e a gente faz outra. Entra por um ouvido e sai para o outro. Com os filhos a mesma coisa. Os filhos não ouvem o que os pais fazem e há aquela desunião dentro de casa. Eu até creio, vou dizer para vocês, muitas vezes nós temos dificuldade de andar com os irmãos da igreja e caminharmos juntos, sabe por quê? Porque começou lá em casa, na nossa infância. Uma brigarada, uma confusão, uma gritaria. Depois casamos, levamos toda essa bagagem para a nossa vida conjugal.
E as coisas vão complicando. E ao invés de nós resolvermos, nós começamos a nos fechar como um caramujo. E que as coisas não vão poder começar a caminhar. E nós não conseguimos caminhar com ninguém. Então, primeiro ponto aqui. O que é caminharmos juntos? É ter alguém para apontar o caminho que nós precisamos andar. É ter alguém para nos incentivar. Não é bom quando a gente encontra alguém que nos incentiva, que fala, vai em frente. Olha, vai dar certo. Tem alguém para nos ouvir e para encorajar. Que a maior parte fala, não vai dar certo, isso está errado. É sempre assim, né? Um pessimismo só. Não, ouvir para encorajar. Ter ombro para chorar quando o dia difícil chegar. E caminhar junto é além de estar perto. É olhar na mesma direção. É aprender a sorrir, aprender a chorar e aprender a decidir as coisas juntos. E como é bom quando nós temos um irmão ou uma irmã que diz, ó, você mais do que o outro. O ser humano pensa assim. Mas o cristão, aquele que tem um coração novo, aquele que guardou o seu coração, aquele que medita na palavra, aquele que está junto com o Senhor, que o seu coração está batendo em sintonia com o Pai, este é capaz de andar junto com os seus irmãos. Porque, ainda que morra a minha vontade, não tem problema, mas a vontade do irmão vai prevalecer, mas aquilo vai ser para a glória de Deus. Amém, Deus. Se nós pensarmos assim, irmãos, nós não vamos ter esse problema de um querer ter mais que o outro. A minha igreja vai ter mais. O meu pessoal aqui do louvor é melhor do que o outro. Não. É nós nos unirmos para saber o seguinte: estamos fazendo tudo com o mesmo propósito. Estamos crescendo juntos. Imagine se marido e mulher pensassem dessa maneira, não, eu vou fazer diferente de você, porque aí vai ser melhor. Não, nós temos que nos juntar para quê? Para formar um lar, para trabalhar, para edificar, para crescer. Então, em tudo na nossa vida, nós precisamos estar junto com alguém. Por isso que a Bíblia diz, né? Não é bom que o homem esteja só. Lá no plano criacional de Deus. Não é bom. Deus sabia que o homem precisava, o homem, ser humano, precisava de alguém como companhia, de não para não estar só. Então, queridos, quando nós temos um relacionamento verdadeiro, nós crescemos na fé. Nós adquirimos maturidade. E Jesus mostrou o valor disso lá em João 15, 13, quando ele diz assim, que ele deu a vida pelos seus amigos. Será que nós estamos dando a vida pelos nossos amigos? A vida aqui que eu estou dizendo num sentido amplo. Do nosso tempo, do nosso ouvir, de dar o melhor que nós temos com excelência para o nosso amigo. Então, isso é muito importante. Caminhar junto é construir o reino de Deus juntos. Vocês já notaram que a gente fica preocupado hoje, né, os pastores principalmente, quando às vezes o pastor prega alguma coisa na igreja, o pessoal ouviu, não gostei do que esse pastor falou, eu vou para outra igreja. Eu não vou ficar aqui. Mas por que você saiu de lá? Não, ele falou uma coisa que eu não gostei. Não está plantado. É como uma planta, né? Que é enxertada. Ela é muito bonita no dia, mas ali uma semana ela está morta. E a mesma coisa nós. Quando nós não somos enxertados, quando nós estamos ali enraizados, porque esses é que florescerão nos átrios do nosso Deus. E ainda com uma vantagem maior. Vocês notam que as pessoas, quando vão pegando uma certa idade, no meio dos artistas, não tem mais papel para mim, não tem mais lugar para mim, para trabalhar aqui. Mas com o Senhor diz assim, ainda na velhice, darão frutos,
e serão viçosos e esclarecentes. No reino de Deus, nós temos tempo, o tempo todo da nossa vida. Temos espaço o tempo todo da nossa vida. Desde que nós nascemos até o último dia da nossa vida. Então nós não podemos dizer agora acabou o meu tempo, né? Como a gente ouve, agora acabou. Eu agora estou com uma certa idade, agora acabou. Acabou nada. Vai até o último dia, cumprindo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. O segundo aqui, qual é o significado de caminharmos juntos? É Provérbios 19, 20, que diz assim: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ouvir conselhos e instrução. Às vezes a gente acha desaforo. Eu não falo isso, eu sou obrigado a aceitar. Eu faço o que eu quero. Como tinha de rebelião, já está ali. Então, quando isso entra no coração dos irmãos, há o quê? A divisão, a discórdia, a rebelião, má comunicação, e nós podemos ver ferir até mesmo quem mais nós amamos. Nós começamos de dentro de casa, no nosso cônjuge. Ferimos por quê? Porque nosso coração está dividido. E muitas vezes a gente fica... eu costumo ver muito, por exemplo, a história da pessoa. Quando às vezes a pessoa tem uma reação negativa, eu costumo pensar o seguinte: como é que foi a história daquela pessoa? E quando você vai ver, a história foi uma história triste, foi uma história que não teve acertos, foi uma história assim de tristeza, de rejeição, de marcas na vida da pessoa. E eu penso, então, por isso que está reagindo assim. Aí é a hora de nós, então, ajudarmos a pessoa, dizer, falar com eles, né, toda a verdade em amor. Quando nós estamos juntos, um vai alertar o outro do perigo e onde nós estamos errando. A função do amigo é alertar o outro. Esse negócio de dizer que é amigo, mas que se dane, hein? Faça o que quiser, não é amigo, porque o amigo fala com o outro em voz alta. Eu me lembro que quando nós tínhamos os nossos filhos pequenos, e esse discipulador nosso era um americano, ele e a esposa. E vocês sabem que americano não tem papas na língua para falar. É 2 mais 2 é 4 e acabou. E eu me lembro que o Júnior tinha ganho no seu aniversário, naquela época tinha aquele revolvido de água, né? Criança, ele tinha uns 3 anos. Então ele ganhou e ele vivia com aquele revolvinho, né? Se fosse um normal, não ia acontecer isso. Mas o Júnior, ele vivia assim com aquele revolvinho para lá e para cá. Aí o que aconteceu? Ele brincava. Eu, particularmente, eu não achei nada demais. Uma criança de 3 anos que pegou o revolvinho ali e que estava brincando, né? E às vezes a gente aparecia, espirrava na gente. E eu me lembro que ele com a esposa entraram em casa e ele disse: tire da mão dele imediatamente esse revólver. Na hora eu fiquei meio chocada. Eu pensei, por que tirar? Ele disse: hoje ele aponta aqui para nós. Amanhã ele vai ter uma arma na mão para matar alguém. Eu guardei, eu tirei. Confesso para vocês que tirei. Nunca mais. E às vezes quando as pessoas davam arma para os meus filhos, eu tirava, porque aquilo ficou muito marcado na minha mente. Mas como foi bom que ele falou, porque talvez se ele não tivesse falado, e eu tivesse continuado a gente, nada demais. Mais tarde teria pego uma arma, sabe Deus o que poderia ter feito? Então, o conselho daquele irmão, a palavra dele, quanto me ajudou na minha vida conjugal. Olha, isso não é bom, não faça isso, tanto para mim como para o resto. E isso foi nos ajudando, foi nos dando maturidade no ministério. Foi nos dando uma ajuda que vocês não podem imaginar, né, do tempo junto que passávamos, e era aconselhamento, e falava, pegava a Bíblia e mostrava para a gente que isso é caminhar junto. Não é eu gosto da pessoa e agora eu dou o braço aqui e vou andar. Não! É nos mínimos detalhes, é caminhar o tempo todo, é perguntar para a pessoa: você está com algum problema, alguma coisa que eu possa te ajudar? Orar por aquela pessoa, de saber o quanto Deus pode mudar e transformar aquela vida. Outras mulheres que às vezes me ligam e falam para mim: pastor, eu sei, por favor, me ore, porque eu estou vivendo uma situação difícil. Eu estou tendo aqui uma crise conjugal, eu estou tendo um problema. Como pouco tempo que eu atendi, o esposo foi embora de casa,
chorava, dizia, me ajude, por favor. E eu pude ficar ali com ela, sentir empatia pelo problema dela e ajudá-la. E tenho conversado com ela toda semana. Como está? E aí? Está de cama, está em depressão, está triste, lógico. Mas eu creio que Deus tem o melhor para ela. Então, queridos, como é importante nós caminharmos juntos. Veja que Jesus alertou Marta e Maria. Eu achei interessante esse texto pelo seguinte, porque Maria e Marta caminhavam juntos. E lá no texto de Lucas 10, de 38 a 42, conta a história deles e vocês já sabem. Maria era fé e devoção. Marta era fé e ação. Então, as duas ali, as duas trabalhavam, mas daqui a pouco moravam juntos. Mas daqui a pouco recebe Jesus em casa, né? Era um momento especial. Então, uma que era dada a devoção, foi imediatamente, falou, fica a serviço, fica com isso aí, e eu vou aqui ouvir o que Jesus tem para mim. Mas a outra ficou preocupada com o serviço. E o almoço? E a roupa para lavar? E eu quero arrumar uma boa cama? E essa casa tem que estar limpa? Como é que eu vou fazer? E aquilo foi dando uma aflição que ela foi ficando irritada, que eu acredito que quando ela passava na sala e via a Maria sentada ali, ela fazia assim, ó. Porque você não está sentindo a minha carga e meu problema aqui, eu trabalhando feito doido e você aí sentada. Quando ela primeiro não se contentou, foi lá para Jesus e disse, escuta, mestre, dá uma olhada, olha a situação aqui. Ela sentada, que já não era uma coisa normal, uma mulher naquela época sentada aos pés de um homem, ali com um grupo de homens e ouvindo. Aí Jesus falou para ela assim, com todo aquele amor, porque quando a gente vê a figura de Jesus, é uma coisa linda. Só o olhar dele. E às vezes nas nossas orações a gente pensa assim, né? Senhor, só o teu olhar me basta. Teu olhar de amor, de compaixão. E Jesus agora olha para Marta e diz, Marta, você está tão aflita com tantas coisas, Marta. Mas uma coisa só é necessária. Porque esta ficará para sempre. Esta ninguém vai tomar. Porque as coisas que Marta estava fazendo era temporária. Mas o que Maria estava fazendo era eterna. Então aquilo tinha um valor, era como ele dizendo para ela, vocês não precisam criar problema por isso, nem confusão entre vocês, porque é questão de um tempo diferente. De um tempo que daqui a pouco eu vou embora daqui e ela está querendo ouvir como eu queria que você também tivesse ouvido, porque o serviço vai ficar aí. Eu vou embora e você vai tornar a fazer as mesmas coisas. Mas esse tempo comigo é um tempo que não pode perder, é imperdível. É um tempo que você tem que estar comigo. E quando eu li essa passagem, chamou tanto a minha atenção e falou comigo, às vezes você corre, eu corro mesmo, daqui para lá, de lá para cá, não descuido, eu tenho toda a manhã orar ali, mas às vezes o Pai tem coisas específicas para falar comigo e que eu preciso parar e ouvir aquilo que está no coração dele. Se nós não paramos para ouvir, nós podemos caminhar erradamente, porque é uma linha muito tênue, muito. Por qualquer coisa pode nos distrair, fazer como Marta, nos envolvermos com tantas coisas, mas não podemos esquecer do principal, que é a adoração, a busca, o fervor, o querer saber mais da palavra. Então Jesus alertou e mostrou o caminho para Marta. E não era aquela situação que ia colocar problema entre as duas. Terceiro ponto. Qual é o benefício de caminharmos juntos? Será que tem benefício? Né? Caminhar junto, não caminhar. Não. E é interessante que mulher gosta, a mulher agrega, ela anda junto. Esses dias o pastor estava comentando comigo que, veja bem, parece que o ministério que mais se desenvolve, mais cresce na igreja é o de mulheres intercessoras. Nós começamos com 3 bases, 4 bases, hoje estamos com 12 bases. E pretendo ter mais bases. Quanto mais, melhor. O povo precisa orar, buscar a Deus. E as mulheres precisam, mulher que não está buscando a Deus e não está orando, está fofocando da vida deles, da vida daquele. Quem não tem trabalho, dá trabalho. Certo, queridos? Então nós precisamos ser cheios do Espírito. E os homens também, viu?
os pastores sabem disso, né? Mas é verdade, queridos, né? Então, temos que estar juntos. Então, quanto mais base, melhor. Ele falou para mim, por que cresce? Porque a mulher agrega. A mulher agrega. Você não quer trabalhar comigo? Você não quer fazer? Eu vejo, às vezes, alguma dúvida, alguma coisa que surge numa base. Tinham 3, 4 igrejas, mas daqui a pouco 2 resolveram não fazer o outro. Mas a outra vai em frente, vai em frente. O homem não. O homem quer saber o seguinte: eu vou falar? Eu vou comandar? Quem manda aqui? Então, o que você vai falar? Não me interessa. Então, por isso que muitas vezes fica difícil, até mesmo, da obra de Deus crescer. Quando Paul Yong-Chu percebeu isso, ele chamou a sogra dele e falou: você vai trabalhar comigo. E foi a sogra que sustentou o ministério do Paul Yong-Chu. Um grupo de oração, levantando mulheres, homens em oração. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu tenho um sonho no meu coração, de levantar homens e mulheres comprometidos com o Senhor e orando, mas não é oração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, amém. Não, orando, clamando a Deus, pela nossa pátria, pelas famílias, pelas crianças, pelos adolescentes, aqueles jovens que estavam ontem aqui, que precisam de cobertura de oração. Sempre tenho dito isso para os meus filhos, cada um deles às vezes fala: mãe, você está orando? Orando sempre. Mães que intercedem, os filhos ficam em pé. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes que Satanás, porque às vezes não tem possibilidade de entrar nas nossas vidas, usam terceiros para entrar, para destruir a nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, quando percebemos isso, falei com o Beto e disse para ele: vamos orar. Nós vamos orar e vamos buscar Deus. Porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, tem uma aliança com os nossos filhos. Satanás não vai ter poder para destruir. Porque enquanto os joelhos estiverem dobrados, não há possibilidade sequer de destruir a sua família. Pense nisso. Pense nisso. Jamais destruir a sua família. Com engano, com mentira que Satanás às vezes coloca na sua mente e dizendo: e agora, diante desse problema, dessa situação, como é que eu vou fazer? Quantas vezes eu fiquei assim? Parece que olhava Satanás dizendo para mim: e agora, como é que vai fazer? Eu disse: eu tenho um Deus todo-poderoso, que estou sob o controle dele, e ele vai controlar essa situação. Então nós não temos o que temer, queridos. Muitas vezes nós ficamos amedrontados e Satanás usa isso para atormentar a nossa mente, para tirar a nossa fé, para colocar dúvidas no nosso coração, para dizer: ó, bonito, hein? Vocês aí, pastores, dá uma olhada na vida dos filhos de vocês. Olha o que aconteceu. Aconteça o que acontecer, estamos em pé, porque Ele nos conduz em vitória e triunfo. Guarde isso para vocês. Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Ele merece toda a glória ao Senhor. E Paulo diz assim, que realmente elas foram descritas como mulheres de fé genuínas, porque formaram Timóteo com uma fé pura, genuína, de acordo com a palavra de Deus. Então são mulheres, inclusive, que se tornaram símbolos da educação cristã dos filhos. Caminharam juntas e fizeram de Timóteo o quê? Um cristão, amigo de Paulo. Paulo trabalhou com Timóteo, né? O tempo todo fazendo dele discípulo dele, viajavam junto, ele cuidava, servia na igreja. E como a igreja primitiva foi abençoada pela vida de Timóteo. E estava lá Paulo junto, que conhecia toda a vida dele, que inclusive chegou a falar para ele: olha, você toma um pouquinho de vinho para os seus problemas que você tem no estômago. Isso é sinal que eles caminhavam junto e ele sabia da necessidade um do outro. Estava lá. Abençoou a vida de Timóteo, não foi só ele que foi abençoado, ele abençoou Paulo e abençoou a igreja primitiva, depois ele se tornou pastor. E Áquila e Priscila, um casal que a Bíblia fala em Atos 18:2 sobre eles. A gente vê aqui a diferença entre esse casal, ela era uma mulher forte, era uma mulher competente e tinha um dom de ensino. Pouco se fala de Áquila. Mas Priscila era uma mulher que ensinava, e eles trabalharam junto, mesmo com essa diferença no ministério, e é lógico que cada um tem a sua diferença, mas eles se juntaram porque um completava o outro, influenciaram a vida de Apolo, o ministério de Apolo, abençoaram, foram amigos de Paulo. Por quê? Porque estavam trabalhando junto. Quem foi beneficiado? Apolo foi, e a igreja de Cristo.
Então não é um só que é beneficiado quando caminham-se junto. Davi e Jonatas, lá 1 Samuel 18, 1-4, eles eram amigos, caminharam juntos e fizeram uma aliança no futuro, e esta mesma aliança salvou a vida de Davi. Então sempre traz benefício, para quando você tem uma aliança com alguém, que você caminha junto, vai trazer benefício. Quarto ponto, qual é a importância de caminhar junto? E aqui eu encerro. O Salmo 133, versículo 1 diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo curtinho, mas nenhum versículo expressa mais o coração de Deus sobre relacionamento como este salmo. Como é bom que os irmãos vivam em união. Vocês já notaram, por exemplo, vocês que têm filhos aqui, se um dos filhos tem problema entre os irmãos, você não fica triste? Você fala, puxa, não foi para isso que eu criei, né? Que tristeza de ver. Eu imagino Deus vendo toda essa divisão e confusão. Como é que fica? Como é que fica? Quando ele diz que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E o salmista deixa claro que é bom estarmos juntos. E finaliza o capítulo dizendo assim: ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali. Quer dizer, quando os irmãos estão em união, é quando o casal está em união, é quando os filhos estão em união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali. Muitas vezes nós estamos vivendo em discórdia, porque nós estamos vivendo com pessoas assim. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: porque as más companhias corrompem os bons costumes. Esses dias eu estava conversando com uma irmã que veio conversar comigo, muito apavorada, e dizia: eu não sei o que está acontecendo comigo, tem dias que eu tenho um desânimo, uma coisa, mas sabe, pastora Sueli, eu estou andando, ela é muito minha amiga, mas ela me deixa um peso na minha vida. Por quê, filha? Porque ela só fala mal dos outros. Eu falei: foge, fuja desta mulher, porque só vai te trazer tristeza. Aliás, era uma pessoa assim, muito perigosa. Foi perigosa até comigo. Então, quero dizer para vocês que andar com esse tipo de gente atrofia a sua vida. Anda com gente que é melhor que você. Anda com gente que vai te ajudar muito mais. E aqui, filhos, a igreja nos possibilita conhecer pessoas que temos oportunidade de criar vínculos saudáveis. Esse é o propósito de Deus, de não andarmos sozinhos. Conclusão: caminhar junto gera crescimento para o ministério onde servimos. Amadurecemos espiritualmente. Traz maturidade. Deus nos fez únicos e cheios de particularidades, com dons e talentos, um diferente do outro. Mas nos completamos para nos sentirmos não superiores, mas um igual ao outro. No caminhar juntos, Deus ordena a sua bênção. Gera alegria, crescimento, amor, comunhão, e gera uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Deus abençoe vocês.